Olá, alunos, tudo bom com vocês? Ou então chegou o mais esperado, o mais aguardado momento, né, do capítulo que vocês mais adoram, que mais me cobram, que é sobre as histórias em quadrinhos. E para a aula de hoje, eu não posso vir aqui apresentar sozinha, e eu trouxe aqui dois, né, assim é quatro, dois companheiros para nos ajudar nessa aula de hoje. Que o primeiro é este, o Pateta, e o segundo, Mickey, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, que são sobre histórias em quadrinhos, desenhos, heróis, super-heróis, né? Isso. Esses dois desenhos aqui marcaram muito a minha infância, esses dois personagens aqui. Marcaram muito a minha infância, eram personagens de desenhos que eu assistia muito, tá? Aqui a turminha, esse aqui é parte da turma que eu tenho aqui em casa, tá? Eles estarão aqui hoje para nos ajudar a contar a história hoje, a falar sobre esse conteúdo maravilhoso que vocês adoram tanto e contribuem tanto, que é sobre a história em quadrinhos, certo? Vamos lá dar continuidade. Então, hoje, eu e nossos amiguinhos aqui vamos falar sobre os heróis nos tempos atuais. E o que é que fala sobre isso hoje? Sobre as histórias em quadrinhos. E nada melhor que falar da história em quadrinhos sobre a sua origem, tá? Quando surgiu, como surgiu. E aí temos a HQS, como é chamada as histórias em quadrinhos, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência e normalmente na horizontal. Os artistas utilizavam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos e o formato desse balão também transmite intenções distintas. Então eu coloquei aqui algumas imagens, né, aqui dos balões que são colocados para dar a ideia. Também aqui a onomatopeia, que é um termo utilizado muito pelas histórias em quadrinhos, né? Esses sons, desculpa, aqui são sons. A onomatopeia também é utilizadas para fazer a composição das histórias em quadrinhos. E aqui embaixo alguns personagens que não dá para colocar todos, tá? Ah, tia, faltou tal isso, aquilo outro. Calma, não dá para contar e colocar todos os personagens nas histórias em quadrinho. A história em quadrinho, gente, é feita, como a gente sabe, com imagens, normalmente acompanhada da palavra escrita. A linguagem dos personagens sempre é simples e objetiva e aparece escritas em balões, no qual também são registrados pensamentos dos personagens, pensamentos da pessoa que está escrevendo. O poder de sugestão dos quadrinhos é enorme, você pode pegar qualquer tema e trabalhar, né, uma história em quadrinhos. Nos Estados Unidos, paralelamente aos quadrinhos de aventuras e da fantasia científica, como Homem-Aranha, Batman, entre outros aí que existem, desenvolveu-se uma linha de quadradinhos cômicos, conceitual, irônicos e com personagens que se tornaram muito popular, como o Pato Donald, tá? Da Disney, e o Charlie Brown. Tá? São dois personagens marcantes também aí lá dos Estados Unidos. E no Brasil, como é que fica a história do quadrinho no Brasil? Aí eu coloquei 3 imagens representantes da origem, né, onde tudo começou a história em quadrinho no Brasil. E aí temos a primeira publicação das HQS, que se tem notícia no Brasil, foi o Tico Tico, que é essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, ó, o Tico Tico, tá? Aí é uma imagem de 1953, tá, no século XX. No Brasil, os heróis de revistas em quadrinhos, né, eram o Chiquinho e o Jagunço. Mais tarde, Chiquinho e o Jagunço são esses dois personagens aqui. Mais tarde, surgiram outras figuras nas revistas, como Zé Macaco, Faustino, Reco Reco, Bolão e Azeitona. São alguns outros personagens que vieram surgindo, né, para compor a história em quadrinhos no Brasil. Em 1929 também a Gazeta Infantil trazia uma aventura chamada de Gato Félix na sua página de jornal, do jornal da nono capítulo central do jornal.
Tá? Na década de 40 também surgiram as primeiras revistas em quadrinhos com texto no Brasil e desenho de artistas nacionais, mas com influências, ainda sofrendo algumas influências das histórias estrangeiras, certo? Nessa mesma época, a revista Cruzeiro, eles publicam a história em quadrinhos O Amigo da Onça, que é essa que eu botei aqui, ó, uma cena, uma imagem, tá? Então, também surge essa história em quadrinho, O Amigo da Onça, que se tornou um dos personagens mais populares em todo o país. E em 1960 surge no Brasil a primeira história em quadrinhos genuinamente brasileira, ou seja, na década de 60 é que surge a história em quadrinhos totalmente, originalmente o Brasil, com personagens brasileiros, as falas, sem a inspiração do estrangeiro, sem a inspiração do estrangeiro, certo? E aí também temos o Pererê, de Ziraldo, né? Que aqui, ó, que foi cuja o personagem central é o Saci, e ele que é a história em quadrinho originalmente brasileira. Que o personagem principal é o Saci Pererê, tá? Uma figura da cultura popular, do folclore brasileiro. Vocês conhecem bastante sobre a história, tenho certeza, né? Sobre a história do Saci Pererê. E ele, na década de 60, ganhou aí uma história em quadrinho totalmente sua, tá? Também surgiram outros personagens marcantes, como nessa época, né? Como o Menino Maluquinho, o próprio que foi o próprio Ziraldo, né? Que produziu a história em quadrinho do Menino Maluquinho. Também surgiu a Graúna e os Frandes, né, de Erne, a Turma da Mônica de Marício de Souza, e na década de 80 viveram, né, alguns personagens, houve uma mudança no cenário artístico e essa mudança começou com Miguel Paiva, Ângelo, Glauco, Laerte Adão e Fernanda Gonçalves. Eles fizeram uma modificação na história em quadrinhos, né? Começaram a fazer produções de história em quadrinhos, não só do que já existiam, como outros, adquirindo assim outros personagens da história em quadrinhos, certo, pessoal? Então temos aqui alguns os elementos, né? Os heróis, a origem da história em quadrinhos e a história em quadrinhos totalmente brasileira, como surgiu a história do Brasil em quadrinhos no Brasil, ou HQS, como vocês também gostam de chamar. Certo, meu povo? Estamos aqui, ó, nos despedindo de vocês. Tchau. Até a próxima, viu?